Quanto tempo no máximo eu tenho que esperar, tipo, as pessoas entrarem? Tem que você definir. Eu acredito que, sei lá, um tempo de 10 minutos, 15 no máximo. Bom, boa noite, Ana Luísa e Maria Alex. Matheus, você pode me dar o confitrião? Você já é. Eu já sou?
Ah, tá. Boa noite, Letícia. Cadê sua irmã, Maria Alex? Muito bom, já deu um tempinho. Acho que a gente pode começar a aula. Matheus já colocou para gravar, tá tudo certo? Pode começar? Sim, professora Letícia. Tá bom. Então, sejam bem-vindos a mais essa aula de preparação missionária. Para começar, vamos começar com uma oração. Ana Luísa, você pode fazer a primeira oração para a gente? Você consegue falar agora? Acho que não. Claudinei, seja bem-vindo. Claudinei, você gostaria de fazer a primeira oração? Você pode falar agora? Sim, sim, pode ser. Obrigada. Licença. Pai Celestial, somos gratos, Senhor, pela semana que está começando, mas até aqui nós somos muito gratos pela saúde e segurança que o Senhor tem nos dado. Somos gratos, Senhor, pela oportunidade de estar nessa aula, para que possamos aprender um pouco mais de ser discípulos do Senhor. Pedimos a Ti que possa nos abençoar, que possa ajudar-nos a refletir sobre a mensagem que aqui será dada e as lições que para nós será passada. Essa oração que eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigada, Claudinei. Muito bom. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela, os slides de hoje. Vocês conseguem ver minha tela? Sim. Perfeito. Então, como todas as aulas que nós temos de preparação missionária, nós sempre começamos com o nosso propósito missionário. Então, algum de vocês gostariam voluntariamente de ler o nosso propósito missionário? Pode Eu repetir, posso. Letícia? Opa, duas pessoas falaram. Eu não sei quem foi. Ah, eu tava pedindo pra repetir porque eu não tinha entendido, mas tudo bem, pode continuar. Eu perguntei quem gostaria de ler o propósito missionário. Se você quiser, pode ler. Ok. Convidar as pessoas a chegarem-se a Cristo, ajudando-as a receber o Evangelho restaurado por meio da fé em Jesus Cristo, em sua expiação, do arrependimento, do batismo, do recebimento do dom do Espírito Santo e da perseverança até o fim. Muito obrigada, Letícia. Muito bom. Então, nosso propósito missionário, lindo, incrível, como sempre, todas as semanas nós lemos
ele aqui, lembramos do propósito de cada missionário, que é de ajudar as pessoas a se aproximarem de Jesus Cristo por meio da fé, do arrependimento e do batismo, né? E que bom que a Letícia leu esse propósito, porque ela daqui a pouco, ou não sei se já tem o propósito gravado, né? Porque ela vai para a missão e além de saber de qual ela vai poder viver esse propósito. Então, isso é realmente uma alegria muito grande. Parabéns, Letícia, pelo seu chamado. E na aula de hoje, nós vamos estudar o capítulo 6 do Pregar o Evangelho, e é um dos meus capítulos favoritos. Eu sou um pouco suspeita, eu gosto da maioria dos capítulos, todos eles, mas o capítulo 6 de Pregar o Evangelho vai falar sobre. Deixa eu passar aqui. Capítulo 6, vamos falar sobre buscar atributos cristãos. E esse capítulo, ele é muito lindo, né? Quem estuda o Pregar o Evangelho, quem já leu esse capítulo, quem já estudou, né, esse manual, provavelmente também se encantou com esse capítulo. Realmente tem um apreço, um carinho muito grande. E eu li muito esse capítulo durante a minha missão, me ajudou muito a me aproximar de Jesus Cristo, a realmente ter o semblante do meu Salvador em mim, né? Como discípula dele, como representante dele. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre os atributos de Jesus Cristo, né? E enquanto nós estudarmos sobre os atributos cristãos, um pouquinho mais, né, sobre os dons que o Pai Celestial nos concede, que cada um de nós possamos é, prestar atenção nos sentimentos do Espírito, né? Aquilo que o Senhor quer que nós busquemos, aquilo que Ele quer que nós melhoremos, né? Como filhos dele, porque o Senhor deu dons para todo mundo, né? Os atributos de Cristo são. Ele foi o exemplo de todos eles para que nós pudéssemos seguir. Então, na aula de hoje, eu convido cada um a realmente ouvir os sussurros do Espírito. O que está faltando em nossa vida? O que nós podemos fazer para melhorar? Para sermos mais como Jesus Cristo, né? Para ter o semblante dele gravado em nós, né? Em nosso coração, em nossa mente. Então, eu realmente amo muito esse capítulo e me ajudou muito na minha missão e na minha vida, né? De modo geral. Opa. Então, deixa eu ver aqui. Karina, você pode ler essa parte do programa Evangelho que está no slide, por favor? Você consegue ler pra gente? Posso sim. Uma maneira importante de buscar Jesus é fazer um esforço diligente para aprender sobre ele e se tornar mais semelhante a ele. Buscar desenvolver os atributos de Jesus Cristo pode nos ajudar a compartilhar o Evangelho do Salvador de modo mais eficaz. Com a ajuda do Salvador, podemos gradualmente desenvolver atributos que nos ajudam a nos tornar mais semelhantes a ele. Muito bom. Tem algo que você gostou que gostaria de comentar desse slide, Karina? Eu acho que acredito que a parte que eu mais gostei foi em questão de que, com a ajuda do Salvador, nós podemos, né, gradualmente desenvolver atributos que vão nos ajudar a nos tornar mais semelhantes, né, como Ele. Então, o que nos ajuda a parecer mais com o nosso Salvador e com o Pai Celestial é sempre buscar aprender mais dele. Uma coisa que os meus amigos e a minha mãe sempre falava é que a gente se parece com quem a gente anda, né? Então, se a gente andar com o Salvador, a gente vai sempre se parecer mais com ele. É Isso. exatamente isso. Eu ia comentar. Alguém ia falar alguma coisa? Desculpa. Acho que não. Mas eu ia falar exatamente isso. Eu lembro que uma vez eu estava na missão e minha companheira, ela teve que discursar e ela ia falar sobre sermos a semelhança de Jesus Cristo, sermos discípulos fiéis de Jesus Cristo. E nós vamos ler essa escritura também mais pra frente, né? Que Cristo fala que devemos ser como Ele é. E enquanto ela estava preparando o discurso, nós estávamos procurando, né, sobre como ela poderia falar sobre isso melhor no discurso e tudo mais. E tem até uma pesquisa, eu acho, que fala, né? Quanto mais tempo você passar com alguém, mais manias, jeitos essa pessoa você vai ter, né? Se você passa muito tempo com a sua melhor amiga, vocês vão ter jeitos parecidos, até uma personalidade parecida, maneira de falar parecida.
Mas quanto mais tempo nós passamos com o nosso Salvador, mais parecidos com Cristo nós vamos ser, né? Então, quando a gente estudou sobre isso, eu entendi mais sobre isso, veio na minha mente, olha, precisa passar mais tempo com Jesus Cristo, precisa mudar coisas em você mesmo para melhorar, para ser mais parecido com Ele, né? Para que Ele esteja com você em todos os momentos, né? Em pensamentos, em ações e tudo mais. Muito bom. Então, aqui tem uma pergunta. Como posso me tornar mais semelhante ao meu Salvador? Como vocês acham que nós podemos ser mais semelhantes a Jesus Cristo? O que nós podemos fazer, vocês acham? Eu acho que uma ótima forma é olhar para as pessoas ao nosso redor como o Salvador olha para elas. Isso torna a nossa vida muito mais leve e nos ajuda a pensar celestial. Muito bom. Muito bom exemplo. Eu, como você estava falando, né? Quanto mais a gente passa tempo com uma pessoa, a gente aprende com ela e também ficamos parecidos, né? Então, quanto mais tempo nós estudamos sobre Jesus Cristo e tudo que ele fez enquanto ele estava aqui na Terra, ele é o melhor exemplo, né? Que nós podemos imitar, assim, copiar. Então, eu acho que para a gente se tornar mais semelhante a ele, é, estudar, principalmente, mas não só isso. E é o que a Letícia falou agora, né? Nós precisamos de olhar para as pessoas e fazer as coisas imaginando o que o Salvador faria. Então, ter sempre essa perspectiva na cabeça, porque nós somos falhos e sempre tendemos a fazer alguma coisa que não vai ser tão legal assim, um pensamento que não vai ser tão bom. Mas entra também no que o presidente Nelson já falou, né? Sobre pensar celestial. E perfeitamente o que a Letícia falou. Eu concordo totalmente. Perfeito, muito bom. Alguém mais tem comentários? Muito bom. Então, obrigada pelos comentários de vocês. É exatamente isso. Quando a Letícia, agora que ela tem recentemente, ela vai agora para a missão, você provavelmente vai receber de alguém uma pulseirinha, né? Todo missionário, ou a maioria deles, tem essa pulseirinha que são as siglas WWJD, que é uma frase em inglês, mas que traduzido seria o que Jesus faria, né? Isso se encaixa exatamente com o que vocês falaram. E eu lembrei da aula do Instituto que a gente teve no último sábado lá na Estaca. O presidente Wesley estava ministrando a aula e estávamos dando sobre a parábola, se eu não me engano, do bom samaritano, né? Que tinha um homem que ele estava caído no chão e aí passa muitas pessoas sobre ele, muitas pessoas rejeitam ele, não dão a mínima atenção, não dão nenhuma atenção para ele, ele continua julgado, mas Thaís, você lembra como eu esqueci como chamam as pessoas? O que desce e ajuda ele é o samaritano, mas quem não ajuda ele são quem? Você lembra? Você que estava comigo na aula? Não, não lembro. Enfim. Mas o samaritano, né, que era lá de Samaria, que a gente descobriu na aula que eram pessoas que aparentemente não se davam bem com. Eu não sei, posso dar a informação errada, então pula essa informação. Mas enfim, que eram julgados, né? Os samaritanos eram julgados e foi ele a única pessoa que teve a atitude de pegar o homem no chão e ajudar ele, e ele pagou para que outras pessoas pudessem cuidar dele, né? Então ele teve uma atitude que provavelmente, aos olhos de outras pessoas, ele não teria. Mas quanto mais nós conhecemos Jesus Cristo, quanto mais tempo nós passamos com Ele, desenvolvemos nosso amor, nossa afeição, nossa fé por Jesus Cristo, mais nós vamos perceber essas coisas, né? E na missão, acho que é o momento em que nós somos mais parecidos com Jesus Cristo do que nunca, né? Você realmente olha para as pessoas, você não passa só por elas, percebe como muitas vezes elas são invisíveis para as pessoas, para a sociedade no geral. Mas Jesus Cristo jamais faria ou agiria dessa forma, né? Ignoraria essas pessoas. Já tive casos
muito ruins, engraçados até, e muito bons com pessoas na rua que muitas vezes eram ignoradas pela maioria das pessoas, mas naquele momento eles só precisavam de um conforto, de uma palavra de conforto, né? E os missionários vão ser conforto para essas pessoas naquele momento, né? Eles vão ser um refúgio, um momento especial para aquela pessoa, né? Realmente é o que Jesus quer que nós façamos, né? Um dos atributos de Cristo, de amar as pessoas como a nós mesmos. Muito bom. Então, aqui tem algumas imagens e gostaria que vocês me falassem quais atributos vocês veem nessas três imagens. Quais atributos cristãos vocês veem aqui, diretamente de Cristo? Para mim, é a humildade. A primeira dela foi João Batista, né? Batizando o Salvador. Tipo, o Salvador não teve pecado nenhum, não tinha necessidade. Mas ele quis dar o exemplo de que todos nós precisamos passar pelo batismo nas águas e o dom do recebimento do Espírito Santo. Tipo, é extremamente humilde da parte dele como Salvador demonstra isso. E ele também demonstrou também na falando com os leprosos, com a mulher que teve o fluxo de sangue, enfim, todo o percurso dele aqui na Terra, ele demonstrou amor ao próximo e humildade. Enfim, ele é todo exemplo das virtudes que precisamos ter, mas para mim é isso. Muito bom. É exatamente isso. Alguém mais? O que mais? Quais atributos mais vocês veem aqui nessas imagens? Caridade? Caridade. Na, na segunda imagem, na parte de cima, o Senhor, ele tá. Acho que ele tá tapando o moço, então. Ele tá com os rejeitados ali, né, da sociedade. Os que são julgados, apedrejados pelas pessoas. Ele tá ali curando, né? Tá dando apoio, amor a essas pessoas. O que mais, além de humildade, caridade, que vocês acham? Ele também tá sendo amoroso com a mulher que tá no poço, porque ela era samaritana, então ele sendo judeu, normalmente ele não falaria como uma mulher samaritana, então ele tá sendo amoroso de estar ali com ela, falando com ela nesse momento. Exatamente. Eu vejo também muita obediência, né? Vocês falaram humildade, caridade, a obediência que ele teve ao se batizar, né? Fazer a vontade de Deus. Ele amou a Deus acima de todas as coisas, né? Ele tá ajudando as pessoas, ele tá amando a Deus e amando o próximo como a ele mesmo. Então podemos ver muitos atributos de Cristo nessas imagens, né? E olha que são só três imagens. E aqui tem um vídeo de Jesus Cristo e provavelmente vocês já assistiram esse vídeo, acho que todo mundo já sabe dessa história. Mas vamos assistir esse vídeo e analisar Jesus Cristo, o que ele faz com essa pessoa, a conduta que ele tem. E depois vamos discutir um pouquinho mais sobre isso. Me falam se vocês conseguem ouvir o áudio. Tá dando pra ouvir? Não, não tá dando. Tipo, quando eu solto, não dá pra ouvir? Vou tentar de novo.
Continua sem som. Ainda tá sem som? Eita. Sim, continua sem som. Deixa eu ver se eu ligar o meu áudio do celular da Echo. Calma. Acho que não. Acho que não. Acho que não. Calma aí, deixa eu tentar compartilhar de uma outra forma. Calma aí, tô tentando a situação. Eu vou compartilhar do meu. Eita, desculpa. Vou compartilhar da minha tela. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita... Venham, venham! Vamos! Vamos! Fraco! Vamos! Vamos! Levante! Pega ela lá! Até ali! Pega pra cá! Você vai ter que merece! Wagner, aqui! Vamos! Venha! Vamos! Aqui! Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes?
Tu, pois, que dizes? Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Nem eu também te condeno. Vai-te. E não peques mais. Então, o que vocês acharam quais atributos de Cristo nós vemos de novo aqui? Eu acho que o amor foi o que mais fica evidente, né? E uma coisa que eu acho incrível dessa parábola, que quando a gente vê os vídeos fica mais evidente, é que o Salvador, ele conhecia individualmente cada pessoa que estava lá. Por isso que ele falou, quem tem pecado entre vós, atire a primeira pedra. Então ele conhecia cada uma das pessoas que estavam lá. E eu acho isso incrível. Perfeito, muito bom. Alguém mais quer comentar sobre o vídeo? Tá me escutando? Sim. Ah, ok. É algo que eu acho um atributo incrível, né, do Salvador, é que ele é misericordioso. E dá sempre uma oportunidade de a gente se arrepender e voltar para ele. E fazer escolhas melhores para nossas vidas. Muito bom, obrigada, Marcele. Alguém mais quer comentar sobre o vídeo? Eu amo muito a parte que Cristo fala, né? Onde estão aqueles que estavam te condenando? Eles tinham saído. E Cristo fala, eu também não te condeno. A gente vê a misericórdia de Jesus Cristo clara e pura nesse momento, né? Acho que muitas pessoas têm a visão de Cristo, de Deus, né? Nosso Pai Celestial, como sempre aquela visão de punidor, né? De juiz severo que vai nos castigar severamente. E acho que eu conheci muitas dessas pessoas também na minha missão. E poucas das pessoas que viam com Jesus Cristo, nosso Pai Celestial, eram seres misericordiosos, que realmente eram pessoas de puro amor, né? E muitas delas, principalmente membros inativos na missão, que a gente conhece muitos, pareciam que só viam esse lado de Jesus Cristo, né? Que se elas voltassem para a igreja, seria um peso,
elas seriam julgadas até por Cristo, além das pessoas, e esqueciam de ver esse lado de Jesus Cristo, né? Que ele mostra isso em todos os momentos, em todas as escrituras, né? Que ele ama todos nós, que ele não vai nos punir, nos castigar, né? Que ele não vai nos condenar, mas que nós vamos ser livres por causa do perdão que vem por causa dele, por causa da misericórdia que nós só obtemos por causa de Jesus Cristo, né? E quais são os atributos do Salvador que você mais admira e por quê? Agora, de vocês, qual atributo específico que vocês veem em Jesus Cristo que vocês mais gostam? Olha, esse é muito difícil, né? Mas eu diria que é misericórdia. Porque a misericórdia de perdoar e com certeza o amor de falar, meu filho, você errou, mas vem cá, eu quero você próximo a mim. Isso é simplesmente o exemplo mais perfeito de perfeição. É verdade? Muito bom. Misericórdia. O que mais? O que vocês mais admiram dos atributos de Jesus Cristo? É o amor dele também, né? É perfeito. E pensar que ele literalmente deu a vida dele, que ele sangrou por todos os poros, por todas as pessoas da humanidade, não importa quem elas tenham sido ou quem elas iriam se tornar, só mostra, né, que o amor dele realmente era o maior do mundo e o único também, né? Não teria uma outra pessoa capaz de fazer isso, senão ele. Obrigada. Thaís, você pode aproveitar e ler essa citação, não tá passando, do presidente Christopherson, ó, presidente Uchtdorf. Sim. As escrituras descrevem várias qualidades cristãs que precisamos desenvolver durante o curso de nossa vida. As qualidades cristãs são dádivas de Deus. Elas não podem ser desenvolvidas sem sua ajuda. A ajuda de que todos nós precisamos é concedida gratuitamente por intermédio da expiação de Jesus Cristo. Ter fé em Jesus Cristo e em sua expiação significa contar plenamente com Ele, confiar em seu poder, em sua inteligência e em seu amor infinitos. As qualidades cristãs surgem em nossa vida quando exercitamos nosso arbítrio de maneira correta. Ao buscarmos ser mais semelhantes ao Salvador, precisamos reavaliar regularmente nossa vida e confiar pelo caminho do verdadeiro arrependimento nos méritos de Jesus Cristo e nas bênçãos da expiação. Você pode comentar um pouco sobre essa citação do presidente Uchtdorf? Ele está falando, né, sobre as qualidades cristãs que a gente desenvolve durante a nossa vida e que elas não podem ser desenvolvidas sem a ajuda de Deus, né, do Pai Celestial ou de Jesus Cristo. E os atributos também, essas qualidades, elas vêm de Jesus Cristo, né? Então, nós precisamos confiar nele, no poder que ele tem, na inteligência dele e que o amor dele também é infinito por nós. Perfeito, muito bom. Isso reforça o que a gente falou nisso da aula, né? De quanto mais tempo nós passamos com Jesus Cristo, mais nós vamos ser parecidos com Ele, né? E durante isso é um processo de toda uma vida, né? Os atributos de Cristo que nós aprendemos desde a primária até para sempre na igreja, não é algo que nós vamos desenvolver assim, de uma hora para outra, né? Mas como você disse, é algo gradual. A gente vai levar a vida inteira, né, para desenvolvermos esses atributos. Às vezes, no momento da nossa vida, nós vamos estar melhor, né? Vamos ter um atributo ali melhor. Vamos ser mais pacientes, nossa fé vai estar muito grande. E às vezes não. Nós vamos estar um pouco fracos espiritualmente, às vezes sem um pouco de paciência, né? Então, é algo que nós vamos aprender durante toda a nossa vida. Agora, deixa eu ver se vai passar. Tá. Leia a introdução e busqueis esse Jesus no capítulo 6 do Manual Pregar meu Evangelho. E destaque as bênçãos relacionadas ao desenvolvimento dos atributos cristãos. Eu coloco aqui na tela a introdução. Quem gostaria de ler a introdução do capítulo 6? Marcelo, você pode ler pra gente?
Posso. Calma aí. No início do seu ministério moral, Jesus caminhou pela costa do mar da Galileia e chamou dois pescadores, Pedro e André. Ele disse: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E o Senhor também o chamou para o trabalho dele e o convida a segui-lo. Que tipo de homens devereis ser? Perguntou ele. Em verdade vos digo que devereis ser como eu sou. Alguns. Calma, desculpa. Tá. Alguns capítulos do manual Pregar Meu Evangelho enfocam o que você precisa fazer como missionário. Por exemplo, como você deve estudar, ensinar e estabelecer metas. Mas, tão vital quanto as coisas que você faz é quem você é e quem você está se tornando. Esse é o foco deste capítulo. As Escrituras descrevem atributos cristãos que são essenciais que você desenvolva como missionário e durante toda a vida. Um atributo cristão é uma qualidade ou característica da natureza e do caráter do Salvador. Este capítulo descreve algumas desses atributos. Estude esses atributos das Escrituras associadas a eles. Procure outros atributos cristãos ao estudar outras passagens de Escrituras. Obrigada. E tem a outra parte que busquei esse Jesus. Samuel, você tá podendo falar? Você pode ler pra gente? Oi, 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 boa noite, tudo oi. bem? Boa noite. Meu microfone não tava funcionando antes. Aí eu achei que não tava funcionando ainda. Tranquilo, É, a gente tá te ouvindo. Você pode ler pra uhum. gente? É isso aí? Tela? Uhum. Tá Isso. bom. Que busqueis esse Jesus. O profeta Moroni exortou, e agora vos exorto, a que busqueis esse Jesus sobre quem os profetas e apóstolos escreveram. Uma maneira importante de buscar Jesus é fazer um esforço diligentemente para aprender sobre ele e se tornar mais semelhante a ele. Sua missão é o momento ideal para se concentrar nisso. Ao se esforçar para se tornar mais semelhante a Cristo, você cumprirá melhor seu propósito como missionário. Você viverá alegria, paz e crescimento espiritual à medida que seus atributos se tornarem parte de seu caráter. Você também estabelecerá um alicerce para continuar a segui-lo por toda a vida. Muito bom, muito obrigada. Nada? Então, quais são algumas bênçãos relacionadas ao nosso desenvolvimento, ao buscar, a obter esses atributos de Jesus Cristo? Quais são algumas bênçãos que são prometidas para nós nessas duas partes que nós lemos? Se quiserem, eu posso voltar no outro slide também. Aqui tá outro slide. Qual foi a sua pergunta? Desculpa. Quais são as bênçãos que nós recebemos ao buscarmos pelos atributos cristãos? O que é prometido para nós? Nos é prometido alegria, paz, crescimento espiritual e isso também nos ajuda no nosso caráter. Muito bom. Algo mais? Alguém mais achou outras coisas? Algumas outras bênçãos? Eu tô aqui anotando. Uma que eu gosto aqui, que busquei esse Jesus, fala que ao se esforçar para se tornar mais semelhante a Cristo, você cumprirá melhor seu propósito como missionário. E como
eu não lembro o nome, mas que acabou de falar. Vamos vivenciar a alegria, paz e o crescimento espiritual à medida, né, que nós nos tornamos mais semelhantes a Jesus Cristo. E como eu disse, a missão, ela é literalmente o lugar que nós vamos ser mais como Cristo do que qualquer momento da nossa vida, né? Porque lá nós vamos ver as pessoas com outros olhos. Nós vamos viver o mundo de outra maneira, né, de maneira muito mais elevada. O meu presidente de missão, ele sempre brincava, ele falava, né, que nós estávamos muito mais perto de Jesus Cristo do que outras pessoas, porque acima dos missionários tinha o presidente de missão, o profeta e Cristo. Era algo assim. E realmente nós vamos estar muitas vezes numa conexão muito maior com o nosso Salvador do que quando nós estamos aqui, né? Nós vamos, como todo mundo fala, o manto, né, vai estar sobre nós. E vai ser o momento de agir como Jesus Cristo. Estamos representando Ele, carregando o nome dele em nosso peito, e vai ser o momento ideal para desenvolvermos os atributos cristãos, os atributos de Jesus Cristo. Quando eu cheguei da missão e na minha última entrevista, eu também para casa com o meu presidente de missão, tanto o presidente Wesley como o meu presidente de missão, eles me perguntaram um pouco sobre os atributos de Jesus Cristo, né? O que eu tinha aprendido com Jesus Cristo, durante a minha missão. Qual atributo, qual, qual desses atributos, né, que nós estamos falando aqui, eu mais desenvolvi na missão? E eu respondi que eu desenvolvi um pouco de todos eles. E o presidente de missão falou: é exatamente isso. Que bom, porque aqui era o momento de você desenvolver todos eles, né, de praticar, de exercer todos esses atributos. E agora é o momento que você tem que continuar a desenvolver eles pro resto da sua vida. Porque vai ter momentos que vão estar muito bons, você vai estar muito boa em ajudar as pessoas, em ter caridade, em ter esperança, em ter fé em Jesus Cristo, integridade. Mas vai ter momentos da sua vida que não, né? E tudo bem, porque é por isso, né, que Jesus Cristo foi nosso exemplo, para que quando nós não estamos tão bons, ele possa completar, né? Se nós conseguimos dar 20% para ele, ele possa completar com os 80%. Então, na missão, todos nós desenvolvemos os atributos de Jesus Cristo. Alguns mais, alguns menos. Por exemplo, na missão eu desenvolvi muita paciência. Nossa, eu tinha uma paciência inacreditável. E agora, em casa, eu tenho que continuar desenvolvendo esse atributo, né, por toda a minha vida. Não é algo que, pronto, você é a pessoa mais paciente do mundo, toma aqui sua recompensa. Não é isso. É a mesma coisa com a caridade, por exemplo, né? Nós não somos caridosos, o Senhor que olha, essa pessoa que ela é cheia de caridade. Não é isso. É um presente, né, que o Senhor dá para nós, depois que nós fizermos tudo que estiver ao nosso alcance. E falando um pouquinho mais sobre esses atributos de Cristo e como desenvolvemos eles na missão, vamos ler a seção 4 de Doutrina e Convênios. Essa sessão ela é bem curtinha. Eu acho que eu consigo abrir aqui para todo mundo ver. Ela tem só 7 versículos. Vocês conseguem ver aqui? Sim. Tá bom. Então, alguém gostaria de ler os versículos? Pode ler os 7, porque é bem pequenininho. Eu posso. Tá bom. Agora, eis que uma obra maravilhosa está para iniciar-se entre os filhos dos homens. Portanto, ó vós que embarcais no serviço de Deus, vede que o sirvais de todo o coração, poder, mente e força, para que vos apresenteis sem culpa perante Deus no último dia. Portanto, se tendes desejos de servir a Deus, sois chamados ao trabalho. Porque eis que o campo já está branco para a ceifa, e eis que aquele que lança sua foice com vigor faz reserva, de modo que não perece, mas traz salvação à sua alma. E fé, esperança, caridade e amor, com os olhos fitos na glória de Deus, qualificam-no para o trabalho. Lembrai-vos da fé, da virtude, do conhecimento, da temperança, da paciência, da bondade fraternal, da piedade, da caridade, da humildade e da diligência. Pedi e recebereis, batei e ser-vos-á aberto. Amém. Muito bom, obrigada. Eu amo muito essa sessão de Doutrina e Convênios. Acho que eu nunca li tanto essa sessão na minha vida como eu li na missão. E meu presidente, ele também, acho que todos os presidentes de missão amam Doutrina e Convênios 104. E eles leem muito. E
enfim, é uma escritura, é um capítulo muito, muito importante para mim, foi na minha missão. E eu li ele de olhos diferentes de outra maneira, né? De uma maneira melhor, quando eu estava na missão. Porque são todos atributos que tinha que desenvolver enquanto eu estava lá, né? E de que maneira, eu vou voltar aqui, tem um slide. De que maneira se esforçar para se tornar mais semelhante a Jesus Cristo pode fazer de vocês missionários melhores ou pessoas melhores? É o que a gente estava falando, né, desde o começo. Jesus Cristo, ele foi perfeito, né? Ele se batizou mesmo quando não precisava, porque ele era limpo de pecados. Então, se tornar mais semelhante a ele, pensar como ele, com certeza vai fazer ser o melhor missionário de qualquer missão, né? Porque o propósito, né, dele, o que ele sempre fez aqui, era amar o próximo e ajudar e deixar isso prevalecer. Então, quanto mais semelhantes nós nos tornamos, né, quanto mais desenvolvemos os atributos dele, melhores pessoas nós somos. É exatamente Bom, isso. Eu gosto de lembrar também que o Senhor vê nossos esforços, né? Então, o pouquinho que a gente tenta adquirir mais sobre isso, né? Sobre o conhecimento, sobre ser mais paciente ou ter amor ao próximo, todos os atributos possíveis, o Senhor vê nossos esforços. Então, Ele vê que a gente está se esforçando a cada dia para se tornar mais semelhante a Ele. E o Senhor vai nos abençoar imensamente com isso. perfeito. Muito obrigada. Alguém? Mais alguns comentários, pensamentos? Tá bom. Então, eu vou compartilhar outro vídeo com vocês antes da gente terminar a aula, que vai mostrar, né, e vai estar escrito no lado do vídeo sobre os atributos de Jesus Cristo, né? Porque aqui no Pregar o Evangelho fala deles individualmente também, né? Como a humildade, paciência, virtude, integridade, conhecimento, diligência, a caridade. Então, explica cada um deles, né, individualmente, dá algumas citações de escrituras também. Esse capítulo é incrível, eu amo muito ele. E no vídeo a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Ele é bem rapidinho, eu também vou ter que compartilhar minha tela, já que o notebook não tá indo. Então, eu vou compartilhar aqui no meu celular.
Então, na semana passada, essa também foi a aula do seminário, né? Falamos sobre e a humildade de pedir ao Senhor orientação, né? De pedir para Ele correção, de pedir. E eu sei que se nós pedirmos ao Senhor humildemente, né, para que nós possamos desenvolver habilidades, dons, atributos de Jesus Cristo, o Senhor ele vai nos ajudar, ele vai nos ouvir, né? Ele vai nos dar respostas. Então, ao assistir esse vídeo, espero que vocês tenham observado alguns atributos que vocês querem desenvolver melhor, que vocês querem desenvolver mais, que vocês precisam começar do zero a desenvolver, né? E eu sei que se vocês fazem isso de coração, o Senhor vai atender isso e vai ajudar vocês com esse desejo. E para finalizar a aula, tem um convite no fim da aula que fala sobre nós fazermos uma autoavaliação com base nesses atributos que nós vimos hoje, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês rapidinho. Aqui tem aqui. Lá no capítulo 6, no fim do capítulo 6, tem essa atividade para desenvolvimento de atributos cristãos. E é com base em cada atributo cristão que tem aqui no Pregar meu Evangelho. E na missão, a gente fazia isso a cada fim de transferência. Meu presidente falou isso comigo. Eu não sei se ele pediu para todo mundo fazer isso, mas eu lembro que no início da minha missão, ele me pediu para fazer isso. Eu acho que com a maioria das pessoas, ele também pedia, para a gente fazer essa autoavaliação sobre os atributos de Cristo, né? E tem sobre fé, e depois sobre esperança, caridade, amor, enfim. E realmente nós colocávamos ali como nós estávamos nos sentindo naquele momento, né? E tem a tabela de respostas. Nunca, às vezes, com frequência, quase sempre, sempre. E nós avaliávamos o que nós podíamos melhorar, o que nós precisávamos fazer de diferente, né? E isso me ajudou muito a ter uma confiança maior em Jesus Cristo e a realmente ter ele gravado em meu semblante, né? Isso me lembrava sempre da escritura que a gente leu, que se nós que Cristo fala, né? Como nós devemos ser como Ele é. E então, pedirmos ao Senhor por essa orientação, para sermos como Cristo, para desenvolvermos esses atributos de pouco a pouco, de pouquinho a pouquinho, de graça em graça, o Senhor vai nos ajudar. Eu sei que Jesus Cristo, Ele é meu Salvador, Ele é nosso Salvador, Ele nos ama, Ele é misericordioso com cada um de nós. Eu realmente o amo e sei que se cada um de nós passarmos mais tempo com Cristo, seja na igreja, ajudando as pessoas, fazendo o que Jesus faria, Ele vai nos abençoar. Vamos nos sentir mais perto dele, como nunca, assim como foi na missão. E é essa aula e esse testemunho que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Perfeito. Muito obrigada pela presença de vocês, por todos que estão aqui. Foi uma aula muito boa para mim, espiritualmente. E espero que vocês estejam aqui na próxima semana também. E para finalizar a aula, João Vitor, você pode oferecer para a gente a última oração? Posso? João, você ligou para o microfone. Ah, tá. Pode fazer então, obrigada. Obrigado, obrigado, Deus, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu faço essa oração para te agradecer
por mais um dia, por essa aula e explicou a gente, explicou a gente uma, uma grande parte do seu trabalho. Obrigado. Abençoa, Deus, a família, os lares e cada um aqui, que a gente venha buscar mais e mais teu evangelho. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigada. Tchau, gente. Boa noite para vocês. Boa Tchauzinho. Tchau. Até semana que vem.